Olá, você, o professor Matheus, chega daqui a pouquinho em rápida abertura para dizer muito bem-vindo ao Projeto Eureka. E a pergunta é a seguinte: posso ou não posso levar alimentos para a prova? Cuidado, é necessário que você tenha muita discrição nisso, para não ofender ninguém e não abrir durante a prova. Mas no bolso, sabe aquela balinha, aquela glicose? Muitas vezes faz bem quando você for ao banheiro. Bom estudo com a química e o professor. Bom, olá pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha de Química e hoje nós vamos falar no ponto alto da cinética química, que são os fatores que podem alterar a velocidade de uma reação. O que a gente quer dizer com isso? O que nós podemos fazer com uma reação química para que a sua velocidade seja maior ou menor, dependendo aí da nossa conveniência. Só que para a gente estudar esses fatores, que nós vamos trabalhar com 5 deles, 4 nós conseguimos explicar em cima de uma mesma conclusão, que é essa que eu quero tirar com vocês. Quando nós vamos estudar a velocidade de uma reação, temos que pensar na reação desde quando ela começa, desde o seu início. E o instante inicial é aquele momento que você pega o recipiente e nele coloca os reagentes. Vamos pegar como exemplo a reação H2 mais I2 produzindo 2 do HI. Agora acompanhe aí na tela. Pegamos o recipiente, colocamos aí uma quantidade de H2 e uma quantidade de 2. Cada substância tem aí seu estado de agitação. E é em função dessa movimentação que vão acontecendo as colisões. De acordo com o nosso exemplo, cada molécula de H2 que colide de forma eficaz com cada molécula de 2 é que vão produzir as 2 moléculas do HI. Agora nós estamos num laboratório. Vamos imaginar aqui 2 recipientes A e B, onde nós vamos fazer exatamente a mesma reação química. E aí vamos partir de que essa reação produza para a gente uma substância gasosa. Então está aí a quantidade de gás que está sendo produzida no recipiente A. E aí a mesma reação, portanto o mesmo gás produzido aí no recipiente B. De acordo com o esquema que está montado aí que você está observando, qual das 2 reações ocorre com maior velocidade? É lógico que é no recipiente B, né? Fala por quê? Porque nós temos a maior quantidade de substância produzida em um mesmo tempo. Então, se eu estou num laboratório, começo as 2 reações exatamente ao mesmo instante, aquela que me oferecer a maior quantidade de produto em um mesmo intervalo é a reação que ocorre com maior velocidade. Fala, mas espera aí, a quantidade produzida em um mesmo tempo, onde eu tenho a maior produção em um mesmo intervalo, a reação está ocorrendo mais rapidamente. Voltando ao nosso exemplo. As moléculas do HI são o nosso produto. E a quantidade de substância produzida depende da quantidade que reage. E a quantidade que reage depende da quantidade de colisões que vão acontecer dentro desse sistema. Ou seja, se eu criar condições para que aconteçam muitas colisões, significa que eu vou ter uma quantidade grande reagindo, uma quantidade grande sendo produzida nesse tempo, o que determina uma velocidade maior. Agora, se eu criar condições para que dentro desse sistema aconteçam poucas colisões, significa que vai estar reagindo uma quantidade pequena, produzindo uma quantidade pequena nesse tempo, o que nos garante uma velocidade menor. Ou seja, alterar a velocidade de uma reação é basicamente criar condições para alterar esse número de colisões. Se eu aumentar o número de colisões, a velocidade da reação aumenta. Se eu diminuir o número de colisões, a velocidade da reação diminui. O primeiro fator que nós vamos explorar é a concentração dos reagentes. E sempre lembrando que essa concentração é em mols por litro. E nós representamos essa concentração através aí dos colchetes. Agora vamos acompanhar aí na sua tela, dentro da mesma reação como exemplo. Inicialmente, pegamos aí o recipiente, colocamos aí essas quantidades de H2 e 2. Com essas concentrações, eu tenho um certo número de colisões e a partir daí uma velocidade. Agora, dentro desse mesmo sistema, vamos encher isso daí de hidrogênio. Tá aí. Vamos encher de iodo. Observe bem. Agora, a quantidade de colisões aumentou ou diminuiu em relação ao esquema anterior? Aumentou, né? Ou seja, se eu tenho mais moléculas dentro do sistema, eu tenho mais colisões entre elas. E se eu estou aumentando o número de colisões, a consequência direta é uma velocidade maior para a reação. Então, nós acabamos de concluir que, aumentando a concentração dos reagentes, nós aumentamos a velocidade da reação. Um exemplo prático
que dá para a gente perceber isso claramente são as reações de combustão. O oxigênio é o nosso reagente, como aparece aí na sua tela. O oxigênio é a substância comburente. E aí existem vários combustíveis. Eu vou pegar como exemplo o carvão. E um dos produtos possíveis para essa reação é o gás carbônico. E agora a gente já sabe, para essa reação acontecer, o oxigênio está colidindo com o carvão. Bom, mas aí, você está lá num churrasco, pegou lá o pãozinho, colocou o álcool para acender o carvão. Só que ele está demorando para ficar incandescente. Qual é a primeira providência que se toma? É abanar, né? Falar por quê? Porque a hora que você abana, você está jogando mais oxigênio junto da brasa. E o oxigênio não é um reagente? Pois é, aumentou a concentração dos reagentes, como consequência direta, uma velocidade maior para a reação. E nesse caso, você mal acaba de abanar e já percebe o carvão mais incandescente. Agora, no período do inverno, é muito comum as queimadas. E a hora que você vê a reportagem, o repórter diz para você assim, olha, o fogo está se alastrando rapidamente porque está ventando muito. Olha, por que o vento acaba fazendo o fogo se alastrar rapidamente? Isso porque no vento nós estamos levando mais oxigênio junto a esse fogo, aumentando a velocidade dessa reação. É a partir dessa conclusão que nós começamos a falar na lei da velocidade. E essa lei, nós conseguimos determinar aqui, mais ou menos, pelo menos uma parte dela teoricamente. Vimos que o aumento da concentração dos reagentes aumenta a velocidade de uma reação. Se eu aumento uma variável e por conta disso a outra também aumenta, nós estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. A primeira linha do enunciado dessa lei diz exatamente isso, que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. E matematicamente, como é que nós representamos isso? Acompanhe na sua tela. A velocidade é igual a K, que é a constante da velocidade, que depende da temperatura, vezes a concentração dos reagentes. Aí está escrito que se eu aumento a concentração dos reagentes, a velocidade da reação aumenta. Mas como eu disse, isso é o que se dá para determinar teoricamente. Porque na prática o que se observa é que essas concentrações são elevadas a certos expoentes, que nós estamos chamando aí de X. Esse expoente é chamado de ordem da reação e, como eu disse, só é determinado experimentalmente. Mas como são feitos esses experimentos? Então vamos nos imaginar agora no laboratório, pegamos aí uma folha e vamos montar uma tabela para determinar a equação da velocidade para essa reação. N2 mais 3 do H2 para produzir 2 do NH3. Montamos a tabela e vamos fazer aqui um experimento que vai ser o nosso piloto. Então tá aí a concentração do N2, a do H2 e a concentração do NH3. Nesse primeiro experimento, eu posso trabalhar com a concentração que eu bem entender. A única condição é que a gente saiba qual é essa concentração. Então tá aí, vamos começar com 0,1 mol por litro do N2, 0,1 mol por litro do H2, fixamos uma temperatura, fazemos a reação e medimos a velocidade. Vamos partir de que a velocidade obtida é igual a 2. Agora nós mudamos a concentração só de um dos reagentes, por exemplo, do N2. Vamos dobrar a concentração do N2, então vai passar a 0,2. A do H2 vai permanecer 0,1 e medimos a velocidade e vamos chegar aí ao valor 4. Agora vamos mudar a concentração só do H2. Quer dizer, a concentração do N2 vai ficar 0,1 e a concentração do H2 passou a 0,2. Sempre na mesma temperatura, medimos a velocidade e, para você ter uma ideia, determinaríamos o valor igual a 8. Mas qual é a conclusão que a gente pode tirar disso? Isso é o que nós vamos ver no próximo bloco.